Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, que a paz de Deus esteja na sua casa, na sua vida. Hoje estamos entrando no 25º domingo do tempo comum e queremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e estavam em casa. Jesus perguntou-lhe: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estarás acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está com os seus discípulos. E Jesus estando no meio dos seus discípulos, Jesus apresenta a sua missão. A sua missão de anunciar o reino de Deus neste mundo. Mas é claro que Jesus ele vai fazer todo esse trajeto. Ele vai passar pela paixão, morte e ressurreição. É o que Jesus estava explicando então para os seus discípulos. Vai passar por tudo isso, pelas cruzes, pelos sofrimentos, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Mas os discípulos não estavam nem aí, não estavam nem se preocupando com aquilo que Jesus estava ali ensinando eles. Eles estavam mais preocupados em quem seria o maior. E isso que eles estavam discutindo. Quem teria um lugar de destaque. Então Jesus é muito esperto. Jesus sabia que eles estavam discutindo sobre isso. Então Jesus vai dizer: Jesus sentou, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então o discípulo, aquele que é seguidor de Jesus, não pode ter esse espírito de ser maior do que o outro, de pisar em cima do outro, mas sim ter essa humildade, essa simplicidade na sua vida de servir, pois é para isso que Jesus veio para servir. Então todo aquele que é discípulo de Jesus também tem que imitar a vida de Jesus, também tem que servir e não ser servido. Então Jesus, ele dá o exemplo de como servir a ele. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Jesus coloca no meio essa criança justamente para explicar para eles que a criança é frágil, é pequena, precisa de proteção, precisa de ajuda. E nós também devemos ser, é claro, como essa criança, ter o coração humilde e simples, mas no sentido que nós devemos ir ao encontro dos necessitados. Os necessitados de nossa sociedade, de nosso mundo, também são frágeis, precisam de proteção, precisam de atenção, precisam, na verdade, de ajuda. Por isso vamos acolher essas pessoas que são marginalizadas e excluídas da sociedade, porque se nós acolhermos uma delas, é a Jesus que nós estamos acolhendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Glória e de São Francisco de Assis, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.